Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Aba Niterói. Eu sou Tainá Guimarães, diretora-geral da Aba Niterói, e aqui comigo na condução desse programa, Bárbara Coentrão, diretora adjunta da Aba Niterói. E hoje nós estamos em casa, estamos com grandes amigas e parceiras e vocês entenderão por quê. Agora eu vou passar a palavra para a Bárbara para poder apresentar as nossas convidadas. É uma grande alegria estar aqui hoje, ainda mais com o tema de hoje, que é sobre a advocacia extrajudicial. Estamos aqui com uma comissão maravilhosa. Vamos começar apresentando as nossas convidadas. Hoje estamos com a Bárbara Nobre, advogada especialista em Direito do Consumidor e atualmente presidente da Comissão de Advocacia Extrajudicial da Aba Niterói, secretária-geral da Diretoria Municipal da Aba Niterói, membro da Comissão de Juizados e da CAEC, da OAB-RJ, membra do BNI, pós-graduada em Processo Civil, Responsabilidade Civil e Direito do Consumidor, coautora de coletâneas jurídicas da Aba Niterói e do livro Mulheres de Sucesso, volume 4. Seja bem-vinda, doutora Bárbara. Obrigada. Um prazer estar aqui com vocês e eu também estou me sentindo em casa. Então, agora, Bárbara, fala um pouquinho pra gente, antes da gente apresentar nossa segunda convidada, não menos importante, tão especial quanto. Fala um pouquinho pra gente sobre a sua vivência no direito, sobre a sua vida, para que as pessoas que estão nos assistindo possam conhecer você melhor. Certo. Eu sou especialista em Direito do Consumidor. Eu atuo nessa área há mais de 25 anos. Sou sócia fundadora do Nobre de Miranda Sociedade de Advogados. Tenho um carinho muito grande por essa área, porque eu acho muito importante as pessoas saberem do seu direito. E estou me tornando uma apaixonada também pela advocacia extrajudicial, que é uma advocacia contemporânea, mais humana, muito estratégica. Então, também tenho focado a minha atuação nessa área. Maravilhosa. Agora apresento nossa segunda convidada. A nossa segunda convidada é a doutora Bárbara Bragança, advogada especialista em Direito do Consumidor, com 1 década de experiência na PGM Niterói, atua firmemente na defesa dos direitos do consumidor, sendo vice-presidente e membro da Comissão de Advocacia Extrajudicial, OAB-RJ. Também é conciliadora e mediadora judicial certificada pela EMED, buscando soluções eficazes e justas para seus clientes. Seja bem-vinda, doutora Bárbara. E que tem um bordão que muitos de vocês já conhecem. Eu vou pedir para ela iniciar a fala dela com esse bordão. Atenção, consumidor! É com muita alegria, muita honra, muita satisfação e, acima de tudo, humildade que eu venho aqui compartilhar um pouquinho dessa experiência na atuação extrajudicial, especialmente no direito do consumidor, a minha área eleita, a minha área do coração, onde eu costumo dizer para os seguidores: conheça os seus direitos, consulte um advogado. Então, que a gente possa aqui hoje falar muito sobre essa advocacia extrajudicial, como a doutora Bárbara Nobre falou, minha parceira, amiga, a qual eu tenho muita gratidão e honra de dividir a diretoria da Comissão de Advocacia Extrajudicial, para que a gente possa, então, aqui falar um pouquinho sobre essa nossa atuação extrajudicial. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. E como eu falei para vocês, nós estamos em casa e agora eu vou explicar o porquê disso. Hoje eu e a Bárbara estamos na diretoria da Aba Niterói, mas nós estávamos na diretoria da Comissão de Advocacia Extrajudicial da Aba Niterói, onde essas duas queridas faziam parte como membros, A Bárbara também já fazia parte da diretoria como secretária também da comissão, a Babi era coordenadora de mídias também da nossa comissão, e a partir do momento que a gente assumiu a diretoria da Aba Niterói, que foi no início desse ano, nós passamos o bastão para essas duas pessoas que se destacaram na comissão durante a nossa gestão e que muito vem nos honrando, com a liderança de vocês. E lá a gente se tornou grandes amigas.
cheias de projetos, de planos para o futuro. A gente estava aqui hoje até conversando aqui nos bastidores, o tanto de coisa que passa para nossa cabeça borbulha de tantas ideias, né? Então a gente se tornou realmente grandes amigas e grandes parceiras, por isso que eu falo que a gente está em casa, né? Porque a gente já vem trabalhando em conjunto já tem um tempinho e é uma equipe realmente muito unida, colaborativa e que muito nos alegra fazer parte. Eu agradeço a vocês duas por estarem assumindo, por estarem dirigindo, né, essa comissão com tanta maestria, com tanto carinho, tanto amor, como nós duas também tivemos, né, e temos pela aba Niterói. E a advocacia extrajudicial, que será o tema de hoje, né, como a Bárbara Nobre mesmo pontuou, é a advocacia contemporânea, da atualidade, né? Então, a gente precisa falar cada vez mais dessa área, porque, por incrível que pareça, ainda é um pouco desconhecida, né, no nosso mundo jurídico, principalmente para quem ainda não teve acesso, para quem ainda não atua, e vocês não imaginam o tanto de oportunidade que existe. Só quando a gente começa a estudar e a trabalhar nessa área é que a gente começa a ver, né, quanto de coisas que nós podemos fazer. E ela conversa com diversas temáticas. Então, no caso, nós estaremos aqui hoje justamente para tratar um pouquinho mais dessa área, para levar um pouquinho mais de conhecimento para vocês. E como sempre, com temas muito relevantes. Eu aproveito agora para convidar vocês a nos seguirem, a apertar lá no sininho, né? No sininho que fala para poder, toda vez que tiver um episódio novo, vocês receberem esse alerta. Seguir o podcast da aba Niterói no Instagram, seguir a aba Niterói também no Instagram, a Comissão de Advocacia Extrajudicial e começarem a trabalhar conosco, a nos assistir nesse universo e quem sabe fazer parte, para você que é advogado, da aba Niterói. Então, vamos iniciar as perguntas? Vamos. Antes de iniciar, eu queria falar um pouquinho sobre como a CAI foi criada, né? Como ela começou. Que hoje, como o tema central é esse, então vamos, né, falar um pouquinho da história da CAI rapidamente. Se estamos aqui hoje, né, as Bárbaras estão aqui hoje, é por causa da Tainá, né? Devemos muito a ela, porque Tainá que trouxe para a aba Niterói esse tema, essa comissão, né? Ela foi a fundadora da comissão, ela criou aqui em Niterói, trouxe, e ela que levantou, né, essa temática aí pra gente, e com muita alegria, assim, fez um grupo muito bom, né? E Tainá com grandes ideias, sempre entusiasmando todo mundo, sempre trazendo coisas novas. Então, Tainá, ela que trouxe, né, todo esse entusiasmo pra gente. E também essa alegria nossa de estar sempre aqui e estar sempre buscando coisas novas, trazendo a temática que é tão rica, né, que tem tantas coisas para serem faladas, né, tantos subtemas, tantas nuances, e não é mais a advocacia extrajudicial não é mais do futuro, ela hoje é o presente, né? Então, é a realidade da advocacia, então eu tenho muito orgulho, né, de ter vindo para a aba Niterói através da CAI, e agradeço muito pelo convite da minha amiga, e desde então a gente não largou mais a aba Niterói, então é uma alegria muito grande, e a condução, né, da CAI também, pelas nossas queridas Bárbara Nobre e Bárbara Bragança, também está espetacular. Eu posso quebrar o protocolo? Claro! E fazer um gancho aí? Não, tá, Fica à vontade. É porque eu acho assim, que essa iniciativa da Tainá para a advocacia extrajudicial, ela é muito importante. A advocacia extrajudicial, ela sofre uma certa resistência, tanto de uma parte da população, quanto até de uma parte dos profissionais. Então, a partir do momento que alguém cria uma comissão com essa temática, buscando desenvolver temas que vão ampliar o conhecimento, tem que ter sim, Tainá, a noção da importância desse trabalho, né? E eu me sinto assim, como testemunha ocular do trabalho de vocês, eu me sinto muito feliz de ver a nossa comissão evoluindo, as pessoas se empenhando em desenvolver esse tipo de advocacia. Então, eu não tenho como deixar de quebrar o protocolo e falar um pouquinho disso. Vocês entendem por que eu sou tão apaixonada pela aba Niterói e por essa comissão? Gente, é isso, eu ganhei esse presente. Quando eu criei essa comissão, eu não sabia
que a gente ia criar um grupo, né, que fosse tão unido, tão gostoso de trabalhar, como é que se diz? Uma o tempo inteiro ajudando Apoiando a a outra, incentivando a outra. Isso não é falácia, é verdade. Acho que vocês conseguem sentir essa energia. Aliás, as pessoas comentam isso com a Exato. gente, né? Nossa, dá para perceber que o pessoal da aba Niterói é todo mundo muito, muito legal, muito unido, e da Comissão de Advocacia Extrajudicial, né? Então, na verdade, eu ganhei verdadeiros presentes, né? Nós também. A Bárbara, né, como eu já comentei até no outro episódio, nós nos conhecemos na pós-graduação, Isso. lá em 2018. Direito de família e sucessões, Isso. que a gente fez junto. E aí, né, por conta da vida, do trabalho, a gente acabou, né, não tendo tanta proximidade, até porque eu engravidei na pós-graduação do Sim. meu segundo filho, e aí eu fiquei ainda com mais falta de tempo, e a gente teve essa alegria de poder conviver agora quase que diariamente, né, dentro da aba Niterói. E a aba Niterói me apresentou essas duas maravilhosas que eu não conhecia, conheci dentro da aba. E eu ganhei verdadeiros presentes através de vocês. Pessoas que me inspiram, que me ajudam, que fazem com que eu cresça todos os dias, né? A gente aprende todos os dias uma com a outra. E quando uma está precisando de ajuda, sempre tem um monte ali para estar disposta a ajudar. Ontem mesmo eu coloquei uma questão no grupo de uma dúvida, né, processual que aconteceu comigo. Na mesma hora as pessoas vêm, falam, ajudam, trocam experiência. Então é isso que é a aba, é isso que é a comissão. E por isso que eu sou tão apaixonada e tão realizada com essa associação, né? Que é uma fábrica de amigos realmente, né? Uma escola de líderes e fábrica de amigos, e elas estão aqui para poder provar isso. E, dito isso, muito obrigada pelos elogios, eu não esperava por isso, né? Vocês me emocionam sempre. Vamos iniciar agora as perguntas para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais sobre a advocacia extrajudicial. E vamos iniciar com a primeira pergunta, né, Bárbara? Vamos. Vamos começar então com a nossa presidente da Vamos comissão. lá. Então, doutora Bárbara Nobre, o que é a advocacia extrajudicial? Então, a advocacia extrajudicial vou falar assim, uma área do direito, tá? Em que não há necessidade de judicializar os procedimentos. Ela é uma advocacia muito voltada para a atuação dentro de cartórios, muitos procedimentos que são distribuídos no fórum, eles podem ser feitos através do cartório. É uma advocacia mais célere, não é com menos formalismo, porque existem regras para você exercer aqueles procedimentos. Mas é uma advocacia mais célere, mais estratégica, onde o profissional ele tem que ter algumas qualidades, às vezes até mais fortes do que para atuar no judiciário. Eu destacaria a persuasão. Tem que ser um advogado bom para defender os pontos dele. Tem que fazer um exame de documentos muito criterioso. Tem que entender aquele procedimento para ele não colocar o cliente dele numa fragilidade. Então, para mim é isso. É uma advocacia mais humana, porque ela não enfrenta aquela demora do judiciário, ela não enfrenta aqueles prazos tão rígidos, aquele excesso de responsabilidade que o profissional... Não, me expressei mal. Não é que não enfrenta a responsabilidade, mas não tem todo aquele peso que um processo se arrastando no judiciário traz para as partes e para os profissionais. Então, eu destaco esses aspectos positivos da advocacia extrajudicial. É um procedimento que pode muitas vezes ser resolvido também através de negociação, Sim. né, de acordos. E eu até indico os advogados a se especializarem nessas técnicas, né? Porque eu acho que muitas vezes ali um conflito, um pequeno conflito, vamos dizer assim, né, que poderia ser resolvido através de uma técnica de negociação, mediação, práticas, ele acaba indo para o judiciário quando poderia ter sido resolvido no extrajudicial, né? Completando o que você falou, Nobre, a minha amiga querida professora Maria, ela até defende uma tese que ela fala que existe sim um processo extrajudicial, né? Que é o devido processo legal, só que extrajudicial. Porque, como a Bárbara falou, existe um processo, vamos dizer, ali dentro, cartorário, né? Onde às vezes cai em exigência, a gente tem que cumprir. E muitas vezes, a Maria, que é super entendedora nesse assunto, ela sempre fala, conheça
dos provimentos, conheça as resoluções, para que quando caírem essas exigências e vocês terem que cumprir, vocês terem como debater e se defender, porque existe a defesa. Exato. Então, existe uma inicial, entre aspas, existe a defesa, entre aspas, tô falando entre aspas porque não é esse nome que dá, né, gente? Porque a gente talvez tenha, a gente tem como saber debater. Porque senão a gente acaba acatando aquilo que o cartório está falando, que muitas vezes está Exato. errado, Uhum. né? E ainda mais quando se trata de novos provimentos, novas resoluções. Muitas vezes a gente tenta ali resolver, às vezes, um cartório que ainda não tem muito conhecimento daquele assunto. Então, a gente tem que levar esse conhecimento, né? Impor ali a nossa opinião, né? E, de fato, advogar para que a gente consiga fazer valer aquele direito do nosso cliente. Exato. Doutora Bárbara Bragança, além dos cartórios também, a gente tem os procedimentos administrativos e também a mediação, né? Fala um pouquinho pra gente. Bom, inicialmente, todas vocês falaram, enalteceram, agradeceram a Tainá, então chegou a minha vez. Meu Então, doutora Tainá Guimarães, muito obrigada por tudo, por toda a sua dedicação, por toda a sua generosidade, por ter um olhar, você consegue olhar para cada um de nós e extrair de cada um de nós aquilo que a gente tem de melhor. Então, muito obrigada por ter conseguido extrair de mim algo que eu nem percebia em mim. É um Muito talento obrigada. escondido isso daí. E sobre bordões, já que eu comecei a minha apresentação falando atenção consumidor, sobre a minha comissão essa a qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, Comissão de Advocacia Extrajudicial da ABA Niterói, eu costumo dizer que a nossa comissão é linda. Assim eu defino a nossa comissão. Há pouco tempo, Tainá, Bárbara Nobre, Bárbara Coentrão falavam da nossa comissão, e eu costumo dizer que a nossa comissão ela é linda por quê? Porque ela é formada por mulheres, mães, advogadas, filhas presentes, amigas, como a doutora Tainá colocou, não tem uma pergunta na nossa comissão que não seja respondida. Sempre vai ter ali uma advogada parceira que, em meio à sua vida cotidiana, vai parar para dar uma resposta. E isso é muito bacana. Mas, voltando então à sua pergunta, sobre essa questão da mediação, da negociação, são caminhos que a advocacia extrajudicial possui. Na realidade, a nossa justiça ela é formada por multiportas. Eu não sou nenhuma expert nesse assunto, mas eu vou ter a ousadia de falar um pouquinho sobre algumas dessas portas. Então, a mediação, a negociação, práticas colaborativas, justiça restaurativa, todas elas são caminhos, são portas que a gente pode bater e a gente pode usufruir. O que falta na realidade é conhecimento. O conhecimento, ele não só liberta, mas o conhecimento transforma. E a gente precisa fazer mais movimentos, mais gravações, mais divulgações dessa advocacia extrajudicial, que dentro dela a gente tem acordos, negociação, mediação, conciliação, práticas colaborativas e tantas outras ferramentas, caminhos que a gente pode sim oferecer para os nossos clientes. Cada vez que um cliente vai ao nosso escritório, o nosso papel, antes de oferecer uma ação judicial, é oferecer uma proposta, uma possibilidade de acordo. Muito mais vale um acordo bem feito, consciente, entendendo que você, para ganhar, o outro também vai ganhar. Não significa que um vai ganhar e o outro vai perder. A nossa visão tem que ser, a nossa intenção, na realidade, tem que ser mostrar ao cliente que ele pode ganhar, não necessariamente fazendo o outro perder. Eu penso que a nossa advocacia extrajudicial precisa caminhar por esse lado, onde todo mundo vai sair satisfeito naquela tomada de decisão. Todo mundo ganha, né? Exatamente. Então, vamos agora para a segunda pergunta que a gente separou para vocês. Existe ainda um preconceito de que a advocacia extrajudicial seria uma atuação menor do que a judicial? Existe. Quer começar? Fica à vontade, Nobre. Não, existe sim, existe um equívoco nesse sentido e pela própria explanação de vocês aqui agora, eu acho que fica muito evidente que o profissional que ele trabalha com advocacia extrajudicial, do preparo que ele tem necessidade de ter, né? A advocacia extrajudicial, ela não é um plano B do processo, muito pelo contrário.
Um profissional que atua nessa área, ele tem que ter domínio de técnica, ele tem que ter domínio dos provimentos, né? Existe todo um trabalho nesse sentido. Então, a gente precisa muito mudar a mentalidade dos profissionais e da própria população sobre isso. Eu estava ouvindo a fala aqui eu chamo ela de Bragança, né? Da Bragança, eu lembrei muito de um princípio da própria conciliação. As pessoas têm que começar a dispor da própria vida e não deixar essa decisão na mão de um juiz, né, que não conhece a realidade daquelas partes. Chamar a responsabilidade para si, né? Exatamente. E a advocacia extrajudicial tem uma série de mecanismos que você pode resolver, até de forma consensual, as suas próprias questões. Mas, Nobre, sabe por que isso acontece? Hum. Porque a gente, o ser humano, tende a ver um problema como um problema e não como uma oportunidade. A partir do momento que a gente enxerga uma situação desagradável, vamos chamar de problema, como uma coisa ruim, negativa, a gente acaba querendo que o outro resolva. Isso é natural, isso é humano. Só que o nosso trabalho é mostrar para o nosso cliente, é mostrar para a sociedade que um problema é uma oportunidade de se autoconhecer, uma oportunidade de amadurecer, uma oportunidade de oferecer ao outro essa oportunidade, né, para ele também crescer e amadurecer, para que essas pessoas todas em conjunto possam se encontrar a melhor solução para o problema delas. Nenhum juiz, por melhor que seja, ainda que nos autos estejam lá todas as provas, todos os documentos, não vai satisfazer o anseio daquele cliente. Uhum. Quem vai conseguir resolver verdadeiramente aquela questão, aquele problema, é o próprio cliente. Quando ele olha para si, quando ele olha a situação em volta, quando ele percebe, quando ele se utiliza, se apropria dele mesmo, das suas próprias ferramentas que cada um tem dentro de si, dos seus potenciais. E aí, o nosso trabalho enquanto operador do direito, enquanto advogado, é mostrar que ele tem essas ferramentas. E aí a gente vai cuidar da parte técnica, jurídica, que aí sim é o nosso papel. E aí quando a gente está sentado numa mesa de negociação, eventualmente numa mediação, e a gente tem lá o apoio de um mediador, que ele vai se utilizar de caixa de ferramentas, né, lançando as ferramentas adequadas para cada situação, a gente vê que um problema que parecia de impossível solução, às vezes anos num processo, é resolvido em 3 sessões de mediação. E isso é fabuloso, isso é mágico, porque a gente dá às partes essa capacidade delas enxergarem e delas buscarem essa melhor solução. Todo mundo sai satisfeito e a gente leva isso para a vida. Isso vai muito além de um processo judicial, muito além. É a autorresponsabilidade, né? É a pessoa aprender. É o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, trabalhar a escuta ativa também, o respeito, né? Como a Bárbara falou, a pessoa sai de lá aprendendo muitas coisas, né? Ela não sai de lá só resolvendo o problema, ela sai, na verdade, um ser humano melhor. E quando a gente terceiriza, né, a gente acaba se acomodando naquela situação. E junto com essa terceirização, vem uma gama de problemas que a gente nem imagina. Né? A gente deixar na mão de um terceiro que não conhece a sua vida no íntimo, que não sabe os seus anseios, que não sabe exatamente o que você está sentindo e por que você está sentindo aquilo dali, o que levou você a chegar até aquele ponto, é um risco muito grande. Só que as pessoas, infelizmente, têm aquela mania, isso é comum, eu tenho certeza que todos aqui já ouviram, né, de alguém, de algum amigo, de algum cliente, deixa para o juiz resolver. Exato. O que ele decidir, eu faço. Gente, como assim? Exato. Deixar para uma pessoa que não conhece nada da sua vida, resolver através de papéis e de algumas audiências, uma solução que às vezes pode ser muito séria na sua vida. Por que não você chamar para si essa responsabilidade, você criar maturidade, né, e poder enfrentar aquele problema de frente? É claro que não depende só de uma pessoa, né? Quando existe um conflito, tem que ter no mínimo 2 pessoas e a gente precisa também da colaboração do outro. Mas, quando parte de um, né?
quem sabe o outro também não esteja disposto ali a conversar e a resolver aquele problema. Porque muitas vezes o problema central não é aquilo que está ali no processo. E isso o juiz talvez não vá conseguir enxergar. Isso aí. Né? E nisso cabe muito uma coisa muito importante, um ponto muito importante que a Tainá tocou aqui, que é a escuta ativa. E na escutativa, você não ouve só as palavras que estão sendo ditas ali pelas partes, pelo cliente, né? Você vê o todo, né? Qual é o cerne ali do problema. É isso aí, o E- cerne. E justamente é o extrajudicial que vai trabalhar isso, né? Qual é o cerne do problema? Às vezes, o problema é uma restauração, é um diálogo ali entre, por exemplo, familiares, né? E talvez aquela questão esteja... Para ser resolvida, precisa primeiro ter esse restabelecimento, né, do diálogo ou do relacionamento, né, e isso, sentença nenhuma vai conseguir fazer, né, no judicial. E o que acontece? Resolve aquele processo através de uma sentença que muitas vezes as partes não saem satisfeitas, né? Exato. E aí vai escalonar, vão vir outros processos depois desse, porque o cerne, né, o problema de fato que gerou, que originou tudo aquilo dali não foi resolvido, porque a comunicação não foi restabelecida, né, porque a escutativa não foi trabalhada. Então é isso. Isso a gente está falando sobre negociação, mediação, né? Lógico. Exato. E aí, só para retomar a pergunta que você fez, eu quero destacar as falas das minhas colegas para que vocês percebam o preparo que o profissional tem que ter. Então, de forma alguma, o extrajudicial pode ser considerado um plano B do judicial, entendeu? Exatamente por todo esse preparo e essa visão que as três aqui conseguiram explicar muito bem. As 4. Eu sou muito apaixonada por esse tipo de advocacia, entendeu? Porque exige uma técnica. Sim. Né? As pessoas têm a falsa impressão de que não precisa ter técnica para trabalhar com extrajudicial. Mas aí você vai ser aquele advogado qualquer, né? Se você quer realmente ser um advogado preparado, né, especialista e que resolva de fato o problema sem deixar nenhum resquício, né, posterior para o seu cliente, você precisa ser conhecedor da advocacia extrajudicial. E você precisa aprender as técnicas, sim, porque existem muitas a Que serem precisa aprendidas. saber qual é a melhor estratégia. Exatamente. É isso. Melhor estratégia para o seu cliente. Vamos então à terceira pergunta para a querida Bárbara Nobre. Por que você acredita que a advocacia extrajudicial cresceu tanto nos últimos tempos? O primeiro ponto que eu preciso destacar é a questão do elevado número de processos que tramitam no judiciário e a própria demora processual da tramitação desses processos, né? Existe um clamor da população, uma visão até muito negativa do judiciário em demorar a dar uma solução para as questões que a própria sociedade leva ao judiciário. Então, essa é uma primeira questão. A segunda é uma questão até emocional. Muitos processos envolvem questões que abalam as partes, que são muito necessárias que elas recebam uma resposta. E com essa demora toda, muitos profissionais e muitas partes estão optando pelo extrajudicial. E aí eu quero também levantar a questão do próprio profissional da advocacia. Um profissional que fica décadas trabalhando em cima de um processo, às vezes aguardando até o pagamento por êxito, normalmente ele se desestimula, né, profissionalmente. E às vezes criam situações, gatilhos, que até podem prejudicar a saúde mental desse profissional. Então, o extrajudicial, na minha visão, ele tem sido enxergado como uma opção estratégica, extremamente inteligente, de se resolver questões sem precisar apresentá-las ao judiciário. Concordo, exatamente, Bárbara, com tudo isso que você falou. E também acredito que o fato de estarem sendo criadas possibilidades, né, que antes eram só permitidas no judiciário, como divórcio, né, inventários, uso capião, adjudicação compulsória, enfim, agora também divórcio com menores, né, inventário com incapazes. Eu acho também que isso está fazendo com que traga, né, a advocacia também para o extrajudicial. Mas ainda assim tem muitas pessoas que, por falta de conhecimento, ainda
continua ali presos ao judiciário, né? Não só advogados, como população. Então, mas depois que a pessoa começa a viver o extrajudicial, né, como vocês mesmos pontuaram aqui, que é o que a gente também vive, ela começa a ver o quanto que ela pode ganhar, né, no extrajudicial. Os benefícios são muitos, né? São. Como a doutora Bárbara falou, às vezes demora tanto o processo que talvez depois, quando chega realmente a sentença, às vezes a sentença não faz mais sentido. Ou então se deteriora aquela coisa, às vezes é uma briga de um imóvel que demorou tanto tempo que o imóvel já está deteriorado, já está com dívidas de impostos, porque ninguém quis pagar, porque não sabia para quem que ia ficar, né? Então, muitas vezes a demora prejudica o cerne ali da questão, né? Isso a gente vê a todo momento com os nossos clientes, né? Sim. Às vezes também chega processos pra gente, né, que a gente já está em andamento há um tempo, às vezes processos de 20 anos, 30 anos, inventário, né? E aí quando você vai procurar saber sobre os imóveis, né? Os imóveis já estão ali abandonados, deteriorados, não sendo utilizados. Ou então também, às vezes, a gente... É um caso que eu e a Bárbara até estava analisando, de uma cliente que estava ali fazendo o inventário, mas tinha uma questão imobiliária ali que faltava ser resolvida. Né, que por falta de orientação de um advogado, ela não imaginava que isso poderia gerar um problema futuro para ela. Então, olha como é importante você ter conhecimento da técnica e do direito, né? E ali a gente já pôde, naquela oportunidade, esclarecer para a cliente, né, que ela poderia ter um problema futuro e dar a oportunidade dela resolver. E ela ficou extremamente surpresa, porque nunca ninguém tinha falado aquilo para ela. Então, assim, são esses detalhes que a gente precisa se atentar, né, quando a causa chega até nós, para que a gente possa criar também oportunidades, porque também a gente precisa criar oportunidades, né? A gente tem que olhar, ter aquela visão macro ali do problema, para que a gente consiga pontuar para os nossos clientes, né? E chamar as pessoas cada vez mais para essas questões administrativas, para essas soluções administrativas, né? Sim. E deixar para o judiciário aquilo que o judiciário realmente precisa resolver, né, gente? A gente fala aqui muito do extrajudicial, mas eu sempre repito isso, o judiciário continua sendo uma porta importante, como a Babi pontuou, né? A justiça multiportas. Quando a gente fala, parece até que a gente não gosta do judiciário. Não é isso. Nós gostamos e achamos ele extremamente necessário. Só que existem muitas demandas que estão ali sobrecarregando o judiciário, né, e com isso ocasionando uma maior morosidade, né, nos processos que realmente precisam, que poderiam estar sendo resolvidos aqui fora, que poderiam ter sido resolvidos com uma mediação, com uma prática colaborativa, ou então com uma simples notificação, com uma simples negociação, então, mas que estão ali no judiciário, porque o advogado, a primeira coisa que ele faz, ele recebe o cliente e vai lá distribuir a ação. Exato. Por falta de conhecimento, ou então por costume, né, enfim, os fatores são inúmeros. Então, é isso que a gente quer deixar claro para vocês, que nós, advogados, temos o dever de levar isso para os nossos clientes, né, de conhecer para poder justamente desafogar a máquina que a gente tanto reclama, né? Nós também somos responsáveis. Sim. Os advogados são responsáveis também por essa, né, demora toda, porque tem muito processo para resolver e nós sabemos disso. Então, que tal a gente também colaborar e contribuir para desafogar a máquina, também chamar para a gente também essa responsabilidade, parar de terceirizar sempre o problema para os outros, e vamos chamar também para a gente, como né, enquanto advogados, vamos desafogar essa máquina, vamos criar oportunidades, né, e conhecer para poder oferecer. Acho que esse que é o ponto-chave também. Né? Eu posso fazer um gancho, desculpa, eu posso fazer um gancho aí nessa sua fala, muito importante. Eu convido todos os profissionais do direito a procurarem comissões como a nossa ou grupos, porque a prática da extrajudicial ela é muito ampla. Existe uma gama de procedimentos que o advogado pode fazer que vai ampliar em muito a advocacia. Não são simplesmente procedimentos que não precisam ser ajuizados. Existe uma série de itens, de áreas de atuação que o profissional pode explorar e se dá muito bem, né, a nível profissional. Só queria fazer essa chamada. Exatamente. Bom, penso que ouvindo vocês falarem me vem uma palavra à mente: evolução. A gente precisa evoluir. Evoluir no sentido de enxergar essa advocacia extrajudicial como algo pronto, maduro, extremamente útil e eficaz a resolver
as demandas. O Poder Judiciário, sim, como a doutora Tainá falou, é muito importante. A gente sempre vai poder recorrer a ele, é um dever do Estado. Então, a advocacia extrajudicial, ela não se opõe à advocacia judicial. Exatamente. Todas nós aqui atuamos na advocacia judicial e extrajudicial. A diferença está em saber separar aquilo que pode ser resolvido extrajudicialmente daquilo que necessariamente precisa ser resolvido judicialmente. Exatamente, Bárbara. É isso aí. Evolução. Vamos lá, então, a pergunta agora vamos fazer para Bragança, né? Isso. A última foi a Nobre que respondeu. Bárbara, dá alguns exemplos, aproveitando até no que você acabou de falar aí, que você acabou de pontuar, de situações do dia a dia em que pessoas nem percebam que podem resolver algo de forma extrajudicial. Exemplos para advogados e para também a população, né? Alguns exemplos aí que as pessoas não estão acostumadas, de repente, a lidar, né? Que fogem um pouco daquele dia a dia e que podem ser resolvidos, de fato, no extrajudicial. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha área de atuação, que eu adoro. Ótimo. E eu vou citar um exemplo muito bobo, ordinário do dia a dia. Então, vamos lá. Vou eu ao mercado, olho lá na prateleira um produto por X. Vou passar na caixa, o produto está lá 3X. O que você faz na hora? Deixa passar? Eu não deixo passar. Eu imediatamente falo, senhora, esse produto aqui eu vi lá na prateleira por X. Eu vou levar por X. Chama a gerente confirma o valor e eu levo por X. Eu não resolvi extrajudicialmente a situação? Eu estou falando de um produto que pode ser muito barato, mas pode ser um produto caro. Pode ser uma loja de grife bacana, maravilhosa. Enfim, não importa. Fato é, se a oferta foi anunciada, é por aquele valor que o consumidor deve levar. E ele pode, naquele momento, resolver a situação dele, sem precisar, inclusive, de o auxílio de um advogado. Basta ele conhecer os seus direitos. Então, essa seria uma atuação simples, ordinária, cotidiana, que acontece todos os dias no nosso dia a dia. Uma outra situação, problemas bancários. Eu vou lá... Tá acontecendo toda hora, né, Bárbara? O tempo inteiro, fora golpes e fraudes, e que aí a gente já vai para um outro lugar, mas uma situação cotidiana que acontece muito no dia a dia, eu olho o meu extrato e percebo lá uma tarifa, um valor que eu não contratei. Eu vou lá no meu gerente, olha, esse valor aqui até o mês passado não vinha, por que está vindo? Ah, por causa de um contrato, eu não reconheço esse contrato, o senhor poderia cancelar, por favor? Claro, imediatamente. Se ele assim age, como ele deveria, como a gente espera, resolvido o problema também. Não precisei de advogado, não precisei de uma ação judicial, não precisei de absolutamente nada. Eu precisei do quê? Conhecimento. Então, como eu sempre digo para todo mundo, conheça os seus direitos, saiba aquilo que você realmente tem direito e exija. Não tenha vergonha de estar numa loja e pedir para levar para um preço menor. Não tenha vergonha de pedir a troca de um produto que veio, de repente, estragado lá do mercado. Eu já voltei em mercado algumas vezes com queijo estragado, com uma carne estragada. Não é vergonha nenhuma. Isso tudo a gente resolve extrajudicialmente. São problemas aqui que parecem bobos, mas que no dia a dia isso vai refletir num problema maior, da gente ter a consciência dos nossos direitos. Então, assim, uma situação extrajudicial, então, um pouco maior. Um divórcio. Um divórcio a gente pode fazer extrajudicial, sem a necessidade de ir lá bater na porta do judiciário, conforme eu costumo dizer. Um inventário, a mesma coisa. Regularização imobiliária, a mesma coisa. Então, assim, tantas e tantas oportunidades e possibilidades que nós temos de atuação fora do judiciário, que vai trazer para a parte uma celeridade, uma economia, não só processual, mas financeira também, e principalmente a questão emocional. Porque você vai ficar menos tempo envolvido naquela circunstância, naquela situação, vai sair satisfeito, e aí no final, como eu já falei, todo mundo ganha. Quer completar, Nobre? Eu queria fazer 2 ganchos. Eu sou a mulher dos ganchos aqui. Vou só aproveitando que a
Bragança falou, foi a questão de você tentar resolver as coisas, mas de repente você não conseguiu. Existe um instrumento que até a doutora Tainá já falou, que é a notificação extrajudicial. Tudo bem que aí você já não vai poder resolver sozinho como consumidor, mas você pode recorrer a um profissional que ele vai fazer um instrumento profissional nesse sentido que possa resolver esse problema. Por exemplo, um prestador de serviços não está cumprindo com o que foi combinado. Você pode procurar um advogado dessa área, ele vai fazer uma notificação extrajudicial, dando um prazo, pedindo alguma providência em cima daquilo. Ou você resolveu o problema, ou você já tem uma prova para seguir, de repente, com uma ação, o que vocês decidirem lá, o profissional e a parte. A questão da notificação também, muitas vezes é resolvida em brigas de vizinhos, né? Que às vezes você tentou o diálogo, não conseguiu e faz a notificação, às vezes funciona, né? Exato. Então, você chegar para um profissional e pedir essa ajuda, muitas vezes ali você consegue resolver o problema. E lembrando que isso também demonstra boa-fé e é bem visto pelo juiz. Exatamente. Então, tenta resolver o problema primeiro administrativamente, de forma amigável, notifica, que aquilo ali também vai servir de prova, caso seja necessário entrar com uma ação judicial. Então, a notificação, ela muitas das vezes, ela resolve o problema. Quando vem com uma notificação feita por um advogado, desculpa te cortar, Bárbara, ela acaba tendo uma força maior, né? Porque a pessoa já sabe que ela está respaldada e que ela sabe dos direitos dela. Então, eu acho também que quando a notificação é feita por um advogado, ela ganha maior força. Uma situação importante é a produção de provas. Eu preciso apresentar aquele documento, não tenho. Eu peço ao meu banco, provavelmente ele vai me negar, e aí eu já posso provar que eu tentei fazer a prova e não consegui. Desculpa. Além disso, a gente tem Reclame Aqui, Procon, consumidor.gov. Então, essas 3 ferramentas são muito eficazes para justamente comprovar, produzir prova a nosso favor. E as agências reguladoras também, né, Bárbara? Então, assim, também surtem efeito. E se não surtir, seria mais uma prova de tentativa. Isso enriquece o processo de vocês. A gente está falando aí sobre o direito do consumidor, né? Até porque é a área que as duas amam atuar. E agora eu vou puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado, que é a área de família. Então, na área de família também tem uma gama de situações que você pode apresentar aos seus clientes e que muitas vezes, quando a pessoa... Alguns procedimentos podem ser feitos sem advogado, mas que quando são feitos sem advogados, podem não atender o seu objetivo lá na frente. Então, quando você é direcionado, o seu problema é analisado, né, e realizado por um advogado, tenha certeza que você vai estar melhor resguardado, né, que é doação, testamento, planejamento sucessório, o DAV, né, que é aquelas diretivas antecipadas de vontade, que eu acho extremamente importante. Eu sei que é difícil falar sobre isso, mas a gente precisa também mudar a nossa mentalidade com relação a isso, porque deixar esse peso para os familiares é muito complicado, né? Uma das coisas que você pode colocar nas diretivas de antecipadas de vontade, que é a DAV, é a questão de como você quer que seja feito seu tratamento em caso de doença, né? Porque recai sobre seus filhos, né? Que agora é aceito pela medicina, tá, gente? Antigamente existia esse conflito se o médico ia acatar, se não ia acatar, mas hoje em dia já está em comum acordo isso da medicina com a questão também jurídica, que se a pessoa deixar ali, né, na DAV, que não quer, por exemplo, ser entubada, que não quer ter um tratamento paliativo, que não quer, né, não quer determinadas coisas no fim do tratamento, quando uma doença já está, né, em nível maior, mais grave, você vai ser atendido àquela sua vontade, porque às vezes essa vontade recai sobre seus filhos. E o filho, muitas vezes, entra em conflito. Isso a gente vê a todo momento. E aí? Faz esse tratamento sabendo que é um tratamento só para postergar um pouquinho mais a vida da pessoa, intuba, não intuba. Então, se a pessoa diz, olha, eu não quero ficar ali no hospital, na UTI, ficando ali vegetando. Se a própria pessoa diz isso na DAV, os filhos vão respeitar a vontade, né, do seu pai, do seu ente querido. Também a respeito de enterro e cremação. A pessoa pode dizer se quer ser enterrada, se quer ser cremada. A respeito de quem quer que seja seu curador, em caso de uma incapacidade temporária ou não.
Então, assim, são determinadas coisas no direito de família, né, que devem ser utilizadas, são ferramentas que devem ser utilizadas e que o advogado pode oferecer também. Testamentos, né? Então, assim, de repente você quer deixar aí uma parte dos seus bens para uma pessoa que não é um herdeiro necessário, ou você quer beneficiar um herdeiro necessário mais do que o outro herdeiro, ou então a sua esposa, seu marido. Então, você tem ali o direito disponível que você pode estar tratando disso. Doação. Doação para evitar um futuro possível conflito familiar. Então, assim, são várias coisas que podem ser, além também das questões imobiliárias, que são inúmeras, né? Regularização de imóveis. Então, são muitas coisas que podem ser resolvidas no... O cardápio é amplo, gente. Dependendo da área que você atua, análise contratual, né? Contratos de namoro, que hoje em dia se fala muito também para poder resguardar aquela pessoa de uma união estável. Então, assim, são inúmeras opções que podem ser feitas no extrajudicial. A bem da verdade, o extrajudicial conversa com todas as áreas. Sim, Todas. exato. Em todas as áreas é possível um caminho extrajudicial. E o profissional do direito vai colocar cláusulas ali que vão te beneficiar futuramente, vão evitar problemas para a pessoa futuramente. E isso é muito importante. E aí eu destaco novamente, existem dores que você não tem como evitar e dores que você pode evitar. Todas nós aqui conhecemos casos, por exemplo, de inventário que famílias se desfizeram por causa de brigas por bens. Então, se você puder dispor de procedimentos não judiciais que vão evitar o conflito e vão te trazer calmaria, não existe benefício maior do que isso, né? Exatamente. Você poder, né? Porque você acaba preparando a sua vida para os seus herdeiros, né? Para os seus filhos, na maioria das Exato. vezes, né? E você saber que aquilo dali que você quer, de fato, vai ser atendido, né? Fazendo um testamento, uma doação, preparando já tudo aquilo para os seus herdeiros, né? Então, eu acho que você também fica em paz, né? Ainda mais quando tem famílias também que muitas vezes ali existe já um conflito já instalado e que você sabe que aquilo dali vai ser motivo de grande problema, né? Exato. Vamos lá então para nossa última pergunta. Vamos. E quais são os focos da gestão de vocês hoje? De vocês duas. Então, falar da gestão sobre a CAI, além de uma responsabilidade de estar na frente de vocês duas, para mim é muito prazeroso, eu acho que para Bragança também. Eu tenho um carinho imenso pela nossa comissão, né? Como a Bragança falou, é uma comissão muito unida, uma comissão que se destaca por isso. E o foco que eu destaco na nossa gestão é tentar demonstrar para o associado e para a associada quais são os benefícios de estar na aba, né? A aba é uma associação que fornece muitas ferramentas, muitas oportunidades. Nós duas somos exemplos disso. Então, a nossa gestão ela é muito focada nisso, em mostrar para o membro os benefícios, as oportunidades, fazer com que eles participem, que eles se interessem, que eles reconheçam na aba uma fábrica de amigos mesmo. Então, eu destacaria isso. O que você destaca? Eu diria, como disse certa vez Santo Agostinho, tarde te amei. Eu demorei a me abrir para a aba, mas no momento que eu me abri para a aba, o mundo se abriu para mim. Então eu sou muito grata e muito feliz em fazer parte da aba, estar aí junto com a Nobre na diretoria da aba. E meu papel aqui, nessa função que eu ocupo, é incentivar cada membro a se abrir para a aba, assim como eu, mas não tardiamente. Corra, não demore. Você que não faz parte, conheça a aba. Se você já faz parte, mas você, assim como eu lá atrás, ficou meio devagar, não demore. Aproveite as oportunidades, porque as oportunidades, elas passam. E aí a gente olhar para trás e pensar, poxa, eu podia ter feito tal coisa, não fiz por vergonha, não fiz por medo, não fiz porque não me achava capaz, não fiz porque eu era insegura, não fiz por medo do que o outro ia pensar de mim. Não fiz por medo desse julgamento cruel que eu faço comigo mesmo e acho que o outro está fazendo de mim. Então, quando a gente começa a se libertar desses pensamentos, a gente diz sim para a aba. A gente diz sim para essa evolução, para esse crescimento profissional,
pessoal. E justamente vencendo essas barreiras que eu estou aqui hoje, podendo aqui, ó, compartilhar com elas, dividir esse conhecimento que é tão pequeno, mas é genuíno, é de verdade e com muito prazer eu faço. Então aqui, ó, muito obrigada. E ó, Comissão de Advocacia Extrajudicial da ABA, vocês são lindas! Não demorem! Posso fazer um complemento rapidinho? Pode. Eu queria falar com aquele advogada que é solitário dentro do seu escritório. A nossa profissão é uma profissão muito árdua, de muita carga de responsabilidade, de muita necessidade de atualização, de estar sempre em dia. Então, eu faço esse convite. Venha conhecer a nossa associação, venha se associar, faz uma diferença muito grande na vida da gente. Então, você que está aí sozinho no seu escritório, venha conhecer esse coletivo da ABA, que é muito bacana. Claro que eu vou completar também, né? Porque fala da ABA, eu quero falar. Gente, para quem não sabe, diferente de algumas outras instituições, a ABA ela é focada no crescimento profissional. Então, aqui dentro, você pode ter certeza que você vai crescer. Todos nós que fazemos parte dessa associação, que é a Associação Brasileira de Advogados, nós todas aqui somos diferentes, né? De antes da ABA e depois da ABA. E nós somos exemplos disso. Essas duas, eu pude ver de perto o crescimento delas. Elas puderam ver o nosso crescimento. Então, a ABA ela é voltada para esse crescimento profissional e é para dar oportunidade a todos os advogados. Às vezes eu encontro com algumas pessoas na rua que vêm me abordar, né? E falam, mas Tainá, eu acabei de concluir o meu curso, eu acabei de pegar minha carteira da ordem. Eu falo, não tem problema. Quem me dera que eu tivesse tido essa oportunidade quando eu me formei lá atrás, né? Então, eu não tive. Eu falei, ótimo para você. Você vai ter contato com inúmeros advogados, especialistas, renomados, assim como você vai ter contato com advogados que estão iniciando agora. E é um aprendendo com o outro, é um apoiando o outro. E pode ter certeza que o seu crescimento vai ser muito mais rápido do que se você estiver fora dessa associação. E ali dentro, você vai ter inúmeras oportunidades de se profissionalizar, se especializar, de escrever artigos, de palestrar, de participar de programas como este que nós estamos fazendo agora, de ter visibilidade. Então é isso que eu faço para você, eu, completando o que elas falaram, eu faço um convite a vocês, caso você esteja nos assistindo e se interesse em fazer parte da nossa associação, você pode mandar um e-mail para a gente, pode mandar um direct pelo Instagram para a ABA Niterói ou para o e-mail da ABA Niterói, que também consta lá no Instagram. Pode também mandar para o Instagram da Advocacia Extrajudicial ou de todas as outras comissões que fazem parte da nossa associação. E também de outros municipais, também da ABA Rio de Janeiro, a ABA Nacional, né? Não existe só a ABA Niterói, nós somos um braço da ABA, né? A ABA é grande, a ABA, inclusive, é internacional. Então, você tem a oportunidade de palestrar não só aqui no Brasil, como também fora do Brasil. Esse ano, inclusive, vai ter em Portugal. Já teve na Irlanda, né? Ia ter em Paris, mas acabou precisando migrar para Portugal. Já teve nos Estados Unidos. Então, assim, isso tudo é oportunidades que são criadas aqui dentro. E esse é o foco do nosso presidente, Dr. Esdras Dantas, que idealizou essa associação e que já vem lutando por isso há mais de 20 anos. E o profissional, dentro da sua temática, procura uma comissão, né? E ali ele desenvolve o seu potencial. Quem gosta de palestrar, palestra. Quem é da parte acadêmica faz o seu artigo. E ali tem o networking, que é sensacional, né? A gente faz realmente... bota na prática, né, o slogan, né, da liderança e da fábrica de amigos, porque realmente é isso. Um ajuda o outro e aqui a gente tem um suporte, né, que muitas vezes a gente não acha do lado de fora. Se você quer ficar atualizado com os temas atuais do momento, na aba você ficará. Porque se você for olhar lá no nosso YouTube da aba nacional, você vai ver o tanto de palestras, de workshop, de conteúdos, de podcast que existem na nossa área. E ali você vai poder estar sempre ficando atualizado, né, e crescendo profissionalmente. Então, fica o convite para vocês.
venham fazer parte da nossa associação, venham fazer parte, né, da nossa fábrica de amigos, porque é isso que a aba é. E entre em contato, se vocês desejarem. Mais uma vez, muito obrigada. Aliás, antes da gente encerrar, eu vou dar mais uma vez a palavra para as nossas convidadas. Quero saber se vocês querem dar um último recado para a gente poder fazer esse desfecho ou não. Agradecer a oportunidade, falar da aba, falar da comissão, é sempre um prazer. Juntando isso com a nossa profissão, fica então maravilhoso. Só agradecer a oportunidade, convidar todos a conhecer a aba, a Comissão de Advocacia Extrajudicial e as demais comissões. Agradecer mais uma vez o convite. Me coloco aqui novamente, Nobre, à sua disposição, à disposição da nossa comissão. Dizer para você que não faz parte da aba, pensa o seguinte: como que você quer ver a sua vida lá no futuro? Eu quero ver a sua vida muito melhor. Por quê? Porque eu vi isso na minha vida. Hoje eu vivo esse futuro muito melhor no presente. Muito obrigada. Agradecer aqui a presença das nossas queridas convidadas, mandar um beijo aí para a Comissão de Advocacia Extrajudicial, né? As meninas são maravilhosas. E também, se você gostou do tema, compartilha com os amigos, compartilha com os colegas de profissão, curte, comenta, ativa o sininho e vamos lá, gente, vamos, que muitos outros episódios virão. Encerramos por aqui o 7º episódio e até breve. Até!